Oiê, eu tô aqui para apresentar o terceiro vídeo do segundo módulo do projeto HNF Libata, Filosofia em Território Virtual. E esse segundo módulo tem como tema Fake News e daí? E é organizado pelos professores Márcio Mioto, da Universidade Federal Fluminense, e pelo professor Matheus Hidalgo, da Universidade Federal de Sergipe. Nesse terceiro vídeo, o professor Márcio Mioto trabalha o tema Fake News a partir da mentira na esfera pública. E ele desenvolve a questão da mentira na esfera pública a partir de 3 eixos. O primeiro eixo considera a mentira como uma estratégia populista. O segundo eixo analisa como a mentira gerada pela fake news compromete a democracia. E o terceiro eixo problematiza e questiona por que há tanta mentira e isso não abala as pessoas. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam as nossas redes sociais, o nosso Twitter, o nosso Instagram, também comentem os vídeos e com a palavra o professor Márcio Mioto. Então, boa tarde a todos. Esse é o terceiro vídeo do módulo Fake News e daí, no qual estamos encarregados, né, eu e o professor Matheus Hidalgo. Como se pode ver, eu preparei aqui um pequeno slide, né, ali um endereço online contendo todos os dados do nonosso projeto, hnflibata.webnode.com. Vocês podem ver também, né, ali abaixo, no link abaixo, né, tem vários links, né, abaixo do vídeo. E também, como se pode ver no slide, no link abaixo, a bibliografia com várias publicações atuais e constantemente atualizada. Tem várias coisas ali que a gente usou nos nossos vídeos, que vai usar também, e que vale a pena ver a referência, vídeos, documentários, livros, né, uma bibliografia que a gente está alimentando, né? Então, enfim, esses links aqui, né, esses 2 links que referem à bibliografia também estão abaixo do vídeo. Valendo a pena notar, enfim, dizer novamente que é uma bibliografia que está se produzindo, né, a cada dia aumenta mais, porque se refere a coisas muito recentes e muito atuais. Então, assim, como se pode ver no painel seguinte, né, cada um dos vídeos, né, que a gente gravou se refere a um assunto em particular. Então, por exemplo, no primeiro vídeo ali, né, intitulado O Problema das Fake News, né, a gente tentou colocar o próprio problema, inserir o problema das fake news. Então, usando alguns exemplos lá naquele vídeo, a gente demonstrou como que, enfim, como que as fake news são algo mais do que simples brincadeiras de WhatsApp, né, ou mostras de indignação, né, WhatsApp, Facebook, etc. E algo mais, né, do que compartilhamento de indignações e brincadeiras, que no fundo seriam falsas, né? Então fake news, né, a gente realçou ali, né, que as fake news são algo assim, que todo mundo de algum modo já sabe, né? Muitas vezes elas fazem parte de estratégias políticas visando erguer ou derrotar, né, certos candidatos ou certas causas políticas, né? Então ali no segundo vídeo, sobre as definições de fake news, a gente colocou algumas, enfim, trabalhamos a própria definição, as relações das fake news com as mídias, as relações das fake news com a digitalização, a internet, mostramos como que elas, né, deslocaram várias funções e papéis da própria voz pública, né? Então a imprensa tradicional, ela não é a mesma, né, não é mais a mesma, né? E o fenômeno das fake news demonstra que, que existem fontes de informação não convencionais e muitas vezes essas fontes de informação são mais rápidas, mais presentes, mais numerosas, mais próximas e por vezes até mais confiáveis, né? O povo acreditando que determinadas notícias, né, determinadas fontes são até mais confiáveis do que as da imprensa. Então, nesse vídeo, como se percebe ali mais acima, eu vou enfocar uma questão particular, né? Então, o papel das fake news na esfera pública, no debate público, né, no exame dos fatos, né, e as razões que levam as pessoas a decidirem sobre o futuro, né? Então, tá ali, né, ó, nessa fala de hoje são 2 temas. Primeiro tema importante, né? Como que a mentira, como que as notícias falsas, as fake news, têm vantagem sobre a verdade factual e como que
né, as fake news destroem as bases da democracia. Né? E o segundo tema que a gente vai trabalhar agora é como as fake news estão ligadas a estratégias de big data, de tecnologia, de redes sociais, que estão deslocando toda a discussão política até de formas que ainda pouco esclarecidas, inclusive. Né? Então serão esses dois temas. Né? Então, para trabalhar o papel das fake news, né, na esfera pública, eu vou começar com uma questão que eu mencionei nos outros vídeos. Né? Então essa questão é de que as fake news, elas não se resumem a piadas apenas ou palavras de indignação compartilhadas nas redes sociais. Né? Muitas vezes as fake news compõem estratégias políticas. Né? E todo mundo aqui sabe que certos políticos empregam notícias falsas até com certa frequência. Né? Sabendo, né, a gente viu isso no último vídeo, né? Sabendo que, né, notícias falsas podem ser muito mais rápidas, né? Elas têm um impacto mais rápido, elas podem ser mais presentes, às vezes até mais confiáveis. Uma notícia muito curtida, alguém de confiança passa a notícia para nós e a notícia é falsa, né? Então essas notícias falsas podem ser muito mais confiáveis até do que os veículos de imprensa. Então notícias falsas são usadas tanto para promover políticos quanto para derrubar políticos. Né? Então é isso que, né, a gente vai focar, e olhe só, né, como é que a coisa vai se desenhando. Né? Que quem usa notícias falsas, quem usa fake news, acaba fortalecido. O político que usa fake news, ele acaba se fortalecendo de várias formas. Né? Então, por exemplo, ele consegue negar fatos científicos, consegue promover desconfiança contra instituições de verdade, né? Tais como a universidade, a imprensa e outras instâncias independentes. Né? Consegue fazer o povo acreditar que existe alguma espécie de inimigo interno ou externo, o marxismo cultural, a esquerda, o socialismo, os negros, os imigrantes e etc. Né? Então, né, dentro disso, as notícias falsas, elas têm uma vantagem porque elas são facilmente compreensíveis. Elas não requerem exame, elas, né, recebe e entende. Elas não requerem exame e verificação e fazem sentido imediato. Então, elas promovem líderes e salvadores do povo. E não é à toa que nos últimos tempos se diz que as fake news também se ligam a termos como populismo e fascismo. Não é? Nisso, assim, vale deixar bem clara a ideia principal, né? Que as fake news, elas são empregadas, né, especialmente em linhas, né, de estratégia política. Pense numa linha estratégica. Fake news são empregadas em alguns pontos dessas linhas. Né? E a primeira coisa a notar aqui é que nas fake news não importa propriamente a veracidade, a verdade dos fatos, a verdade factual, mas sim a narrativa em seu conjunto. Né? Não tem problema em mentir. A grande questão é que a narrativa é mais coerente. Então, nas fake news, não há tanto interesse sobre a verdade dos fatos, né? Mas muito mais como a verdade ou a mentira pode favorecer a ação ou certos efeitos estratégicos, né, de uma linha política. Então, aí que está a grande coisa, inclusive porque a gente vê tantas fake news e elas não acabam, e elas, enfim, elas não desmentem no todo, né, o político mente e ele continua lá no lugar dele. Né? Então, por que isso? Porque as fake news, elas são pontos dentro de uma estratégia, elas não são a estratégia inteira, mas são pontos que fazem parte dessa estratégia. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Né? Uma das fake news que ficou mais conhecidas, né, na história, lá na época da eleição do Trump nos Estados Unidos, é a do Pizzagate. Então, os republicanos bombardearam os democratas, bombardearam a esfera pública com notícias de que os democratas são ruins, são do mal, e inclusive que eles são ligados à pedofilia. Né? Então, após uma campanha de fake news dizendo que os democratas mantinham uma rede de pedofilia e de prostituição com uma sede numa pizzaria lá chamada Cometa Ping Pong, o nome da pizzaria. Né? Então, após uma campanha, né, estavam dizendo, não, existe uma rede de pedofilia, essa rede de pedofilia, ela tem sede lá na pizzaria, e essa pizzaria, ela tem, né, essa rede tem a ver com políticos do Partido Democrata. Então, essa notícia falsa, ela circulou, né, de tal modo, né, que um homem um dia chegou na pizzaria, invadiu a pizzaria com um fuzil e atirando. Então,
novamente, né, olha a ideia, né, e olha o que está em questão. Não se trata, nesse caso, de vincular uma verdade factual. A fake news ela não vincula uma verdade factual. Né? Então não se trata de falar de fatos ou de verdade, né? E sim espalhar uma narrativa. A narrativa de que os democratas, por exemplo, né, os inimigos de Trump, porque ele, né, trata o adversário como inimigo, então os adversários, né, os democratas estariam ligados à pedofilia. Então mesmo que isso seja mentira, o efeito da notícia é reforçar a narrativa de que democratas são ligados à pedofilia. Então, igualmente, os efeitos de indignação e de suspeita, né, contra os democratas, eles chegam antes do que é verdade. Então, primeiro você se indigna com a notícia e depois você vê que ela não é verdadeira. Mas aquele efeito, né, aquela ação, ela permanece. A narrativa, né, ela se mostra forte. E nesse sentido, a verdade é ineficaz contra a narrativa que se repete. Não é? Outro exemplo também, esse exemplo de 2019 no Brasil, né, de que as universidades públicas só causam balbúrdia. Então, essa declaração causou um monte de fake news em torno das universidades públicas. Então, após declarações lá do ministro da Educação, aparecem inúmeras imagens denunciando que as universidades brasileiras elas só causam balbúrdia. Né? Então, supostas pessoas peladas, plantações de maconha, né? Uma série de notícias que foram todas desmentidas ou mostradas como parciais. Né? Elas inundaram, né, o WhatsApp, o Facebook, todas as redes de indignação. Mas, novamente, não se trata aqui de vincular uma verdade factual. Não se trata de fatos ou de verdade, né? Mas sim de espalhar uma narrativa. Né? É isso que importa, não é que a notícia é falsa, mas sim a narrativa que quer convencer. Né? Em si, então, espalhar a narrativa de que as universidades são de esquerda, que elas são imprestáveis, que elas não correspondem aos valores pregados por certo governante. Né? Então, igualmente, né, esses efeitos de indignação e suspeita contra as universidades, esses efeitos eles sempre chegam antes do que é verdade. Então não importa se as universidades elas têm 90% da pesquisa do Brasil, né, ou apenas universidades públicas predominam em índices de qualidade. O que importa é, né, a mentira de que as universidades fazem balbúrdia apenas alimenta uma narrativa que tem ação, tem efeitos, não é? De que haveria uma conspiração de esquerda, paulo-freireana, né, dominando o dinheiro do contribuinte. Então vejam só, né, novamente, não se trata de fato, mas sim, né, é mentira. Mas só que essa mentira, mesmo sendo desmentida, ela reforça uma narrativa. E aí que está o papel estratégico. Né? Outra notícia falsa que ficou muito famosa, então, é que o Papa Francisco mesmo teria apoiado a candidatura de Trump. Né? Então, Trump, né, candidato de Deus e pelas armas, não é? Então, o Papa Francisco teria dito que apoia a candidatura de Donald Trump. Então, novamente, olhe os efeitos, não é? Não se trata de vincular uma verdade factual, porque o Papa não disse isso e o Papa é contra Trump. Né? Mas não se trata de vincular uma verdade ou não, mas sim de valorizar um candidato que é o próprio Trump. Então, igualmente, o efeito de que o Trump teria, né, ele seria apoiado pelo Papa, o efeito dessa notícia, ele permanece antes da checagem do fato. Né? Percebe como que certa emoção, ela se impõe diante da razão. É um pouco que está aqui em jogo. E, inclusive, a notícia falsa, de novo, aquela ideia de que, mesmo que ela seja falsa, ela reforça a narrativa. E o importante é a verdade da narrativa e não da notícia. Então, aqui, né, vocês vejam que em todos esses casos, é possível ver como existe uma rede instrumentalizada de mentiras, não é? E essa rede, né, a mentira instrumental, digamos assim, ela pode servir para fortalecer uma narrativa e um político, pode servir para derrubar um inimigo, e sobretudo, e aí que está o papel estratégico, a mentira serve para uma narrativa que quer agir, que trata de ação, que quer modificar o mundo. Então, novamente, eu pego aquele livro do Giuliano da Empoli, que é Os Engenheiros do Caos, né? E assim ele estabelece, né, assim ele ilustra essa questão. Né? Eu coloquei uma citação, né, da Empoli, que é essa aqui, ó. Essa citação bastante importante porque ela diz respeito a coisas passadas, né,
de política, mas também diz respeito a questões que são de agora. Então, ali, vamos ler, né? O líder de um movimento que agregue fake news, né, a construção da sua própria visão de mundo, ele se destaca da manada dos comuns. Né? O político que mente não é igual aos outros, não é? Ele não é um burocrata pragmático e fatalista. Ele não está só ligado aos fatos. Né? Ele não é um burocrata pragmático e fatalista como os outros, mas ele é um homem de ação, que constrói a sua própria realidade para responder aos anseios de seus discípulos. Então, né, na política mundial, as mentiras têm a dianteira, pois elas são inseridas numa narrativa política que capta os temores e as aspirações de uma massa crescente do eleitorado. Enquanto os fatos inserem-se num discurso que não é mais tido como crível. Veja a questão, né? O que é fato é fato de um mundo que eu não quero mais. Né? E aí que está o brilho do político populista. Não é? Então, na prática, eu continuo lendo ali, né? Na prática, para os adeptos dos populistas, a verdade dos fatos, tomados um a um, não conta. O que conta né? O que é verdadeiro é a mensagem em seu conjunto, que corresponde a seus sentimentos e às suas sensações. Veja só, não importa se é verdadeiro, importa que isso faz sentido para mim. Né? É um pouco nessa linha. Né? Então a gente percebe como que o Daim-Poli, né, o Giuliano Daim-Poli, né, ele chama atenção a vários deslocamentos. Nessa linha que vai da verdade, do fato, da verdade factual, né, a narrativa que dispensa fatos. Né? E dessa linha também que vai da verdade, né, à ação e aos efeitos de verdade. Não é tanto o fato, não é tanto a verdade, e sim a narrativa de mudar o mundo, a ação, os efeitos, as coisas não estão boas e é importante mudar. Então, é aí que salta aos olhos, quando a gente fala de verdade factual e fala de mentira, né, de notícia falsa, é aí que salta aos olhos uma diferença. Né, que restabelecer a verdade dos fatos é apenas restituir a razão às coisas que já aconteceram ao mundo tal como ele é. Né? Esse mundo aqui, que precisa ser mudado. Né? Agora, a mentira, mesmo se a mentira for desmentida, ela participa de uma narrativa. E essa narrativa quer transformar e agir, né? Quer transformar o mundo. Vejam como que, nesse sentido, a gente tem uma dupla vantagem da mentira como estratégia política, não é? Você veja só, dentro da narrativa populista, sempre se acerta quando se acerta e se acerta quando erra. Né? Então ali, né, vou ler aqui, acerta-se ao dizer a verdade, né? Mas na mentira também se tem acerto, né? Acerta-se quando se diz a verdade e acerta-se quando se diz a mentira. Né? Pois a mentira serve sempre para reforçar também a narrativa. Se é verdadeiro, ok. Se é falso, reforçou a narrativa. Né? Enquanto se você pega o político não populista, qualquer erro dele, né, qualquer mentira, qualquer erro é denunciado e vigiado. E a segunda vantagem, né, é que a notícia falsa ela tem uma vantagem sedutora frente à verdade factual. Não é? A verdade factual apenas restitui as coisas como são, não é? Ela nos dá o mundo tal qual é, esse mundo aqui cheio de problemas. Esse mundo cinza, esse mundo repleto de problemas. Mas em contrapartida, não é? A notícia falsa pode ser perdoada, porque ao menos, mesmo que ela seja falsa, aquela ideia de que ela é um ponto numa estratégia, né, um ponto numa linha, então a notícia falsa pode ser perdoada porque implica uma narrativa que quer mudar o mundo. Então, olhem a questão, não é? Não importa se Trump mente sobre ter apoio do Papa ou diz que qualquer cristão armado tem apoio de Deus. Não importa se Trump mente sobre os democratas participarem de uma rede de pedofilia. Não importa que se espalhem fotos falsas de manifestantes sobre seja lá o que for, não é? Não importa se a cloroquina não cura, não importa se há invasão ou qualquer ameaça de esquerda. Né? O que importa é a narrativa geral, é os efeitos que ela produz. Né? Então, assim, destruir o inimigo com mentiras dá capital político ao mentiroso. Não é? Mentir é mais atraente porque a narrativa que mente
ao menos é uma narrativa que está falando de algo diferente. Né? Então, esse político que mente pode ser perdoado porque a mentira, ao menos, faz parte de uma tentativa de mudar isso que está aí. Então, é isso, né, um pouco isso que está em jogo. É até curioso, né, por exemplo, como que esse argumento que o Dain Poli fala em 2020, ele se aproxima muito de outros argumentos de filosofia política. Por exemplo, aqui, o texto Verdade e Política, da Hannah Arendt. Até, né, eu retirei aqui uma citação da Hannah Arendt. Veja, né, se por coragem alguém quer restituir a verdade dos fatos, aí a pergunta, né? Por que então não se aferraria um mentiroso às suas mentiras com grande coragem também? Não é? Se o que dá a verdade e restituir a verdade, né, tem um âmbito de coragem, por que o mentiroso não pode ser corajoso também? Não é? Então, sobretudo em política, né, onde o mentiroso, continuo lendo ali, o mentiroso poderia estar motivado pelo patriotismo ou por outro tipo de legitimidade parcial grupal. Não é? Vejam a questão. Não é? Se por coragem é valoroso dizer a verdade, por que não, então, por coragem, não se pode mentir em relação a alguma causa? Né? É um pouco essa questão. Né? Os efeitos públicos disso são bastante fortes. Né? Então, isso que eu estou dizendo, né, ele se une com os outros fatores que eu citei lá naquela citação do Dain Poli. Então, o líder, vejam de novo aqui, né, o esquema, não é? O líder populista, sobretudo, né, ele cria uma narrativa. E essa narrativa do líder, não é? Ela captura o temor e a emoção da massa. E essa narrativa que captura, né, por que captura a emoção? Por que eu me identifico? Porque essa narrativa faz sentido para mim, faz sentido à massa. Né? Então, até como diz o Jason Stanley, não é? Que é um outro filósofo que a gente vai ver aqui, se há uma rede de pedofilia entre os democratas, né? se as pessoas acreditam que há uma rede de pedofilia entre os democratas, então faz sentido invadir uma pizzaria com um fuzil. Né? Do mesmo modo que a gente podia dizer, não é? Se as universidades públicas fazem balbúrdia, não é? Faz sentido duvidar da ciência, faz sentido fechar a universidade, faz sentido privatizá-las. Não é? A questão não é a mentira, não é a falsa notícia, a questão é a narrativa de fundo. Não é? Se o STF é contra o governo porque supostamente defenderia a esquerda, então faria sentido fechar o STF. O problema é que isso não é real, embora reforce uma narrativa. Não é? Então, isso tudo é obviamente mentira. Mas é aí que brota a vantagem do mentiroso. Né? Toda mentira ela pode ser desculpada porque faz parte de uma estratégia, de uma narrativa, não é? De fundo. Não é? Então, né, é assim que a estratégia populista ela pode torcer a democracia. Né? Ela pode realizar dentro da democracia questões que não são democráticas ou que resvalam com questões não democráticas. É aí que mora o perigo. Então agora eu pego aqui o Jason Stanley, não é? Que ele escreveu Como o Fascismo Funciona, não é? Então, o Jason Stanley, não é? Ele cita, como diz, né, o Jason Stanley, a narrativa populista ou fascista, ela solapa, ela acaba, ela desfaz conjunto básico e compartilhado de premissas sobre o mundo. Olha só o que isso significa, né? Com isso, né, o Jason Stanley está tentando falar do que é a democracia. Que a democracia, ela é, ou ela deveria ser pelo menos, né, a esfera do mundo público, do mundo comum, né, o mundo no qual os homens livres podem examinar seus juízos, né, e compor os seus juízos com os outros e estabelecer regras em comum. Então, para ser livre, é preciso criar critérios, não é, para uma vida em comum com todos os outros homens livres, sem o que o homem perde a sua própria liberdade. Então, olha a questão, democracia é compartilhar um mundo comum, racionalmente. Isso implica a base do que poderia ou deveria ser a democracia. Não é? Mas agora, se prevalece a mentira, não pode haver liberdade, não pode haver voz independente, né? Mas apenas a voz que seja afinada ou não afinada com a narrativa. Né? Dá para se perceber como que essa narrativa que permite a mentira, ela
solapa, como diz o Jason Stanley, uma série de critérios básicos da democracia, que é o fato de que as pessoas podem ser livres e expor as suas opiniões, né, e compor jogos de verdade que fazem com que os fatos se imprimam, sim, como, né, verdadeiros e orientando a vida pública. Então, vejam só, né, é por isso que, para o populista, as instituições independentes e ligadas à verdade factual, elas precisam ser combatidas, né, direta ou indiretamente, não é? Né, com fatos. Né, essas instituições independentes, elas oferecem outras linhas possíveis de ação. Elas não estão necessariamente alinhadas com a narrativa que a gente encontra no populista. Não é à toa, né, que nos últimos anos se vê tantos ataques às universidades, ataques à ciência, à imprensa e também ao judiciário, que são todos, né, são todas instituições independentes e ligadas a algum tema sobre a verdade, não é? Por exemplo, o judiciário, que, né, também deve, ou deveria, pelo menos, julgar fatos segundo regras da Constituição, e não conforme certos governantes querem, não é? Então, vê-se bem porque essas instituições, elas são tão atacadas, né, essas instituições independentes, elas são tão atacadas com mentiras, porque oferecendo fatos e evidências, não é? Elas fogem do controle, não é? E mostram de um jeito ou de outro que a narrativa do populista cai na mentira. Então, aí que mora o perigo, digamos assim, não é? Então, vejam, né, como que toda essa questão da mentira abala a esfera pública, colocando em risco certos caracteres que dizem respeito ao fato e às decisões livres, porque decisão livre, quando eu quero sustentar alguma coisa, eu preciso manifestar, né, uma tese racional e embasada em fatos. Né? Agora, quando se duvida dos fatos, pode-se duvidar de qualquer coisa, e a única coisa que importa é narrativa. Não é? Então, enfim, vimos então, né, que essas notícias falsas, elas fazem parte de estratégias políticas que promovem ou destroem figuras públicas para favorecer narrativas. Então não importa tanto a mentira pontual, mas sim a narrativa que desculpa essas mentiras pontuais, mesmo que construídas sobre mentiras. Mas aí é importante, né, aqui mora outro perigo, digamos assim, né, que aqui há algo mais. Não é? Já dissemos que a estratégia política populista, ela usa, enfim, né, ela usa notícias falsas para destruir a crença nos fatos. E com isso também, de certo modo, destruir por dentro a democracia, né, apoiando-se num novo player, né, que é a internet, a digitalização, as redes sociais e etc. E há algo aqui, não é, em 2020, que de repente a gente não encontrava antes. Por exemplo, citei a Hannah Arendt. Então tem certas coisas em 2020 acontecendo que não aconteciam antes. Né? Então, mais acima a gente viu, né, argumentos associados a textos escritos décadas atrás por Hannah Arendt, mas nos anos 2010 e 2020, a digitalização e a política de Big Data, não é, impõe diversas novidades, inclusive ainda muitas novidades pouco compreendidas. Por isso que eu falei da bibliografia que vai brotando. Não é? Todo mundo aqui, né, como todo mundo aqui sabe, as eleições de 2016 nos Estados Unidos, pelo menos, né, porque são várias eleições em vários países, então essas eleições de 2016 usaram estratégias, né, até há pouco inexistentes, ou pouco existentes. Né? Por exemplo, a propagação de fake news em redes sociais. Então a candidatura do Trump, lá nos Estados Unidos, ela foi em muito auxiliada por uma empresa de marketing político que é a Cambridge Analytica, que até o Steve Bannon, não é, era uma das figuras principais. Então o objetivo da Cambridge Analytica era influenciar, ou como diz a Brittany Kaiser, que é uma ex-executiva da própria empresa, não é, era manipular as decisões eleitorais. Então assim, olha a ideia, uma empresa de marketing político para influenciar ou, como diz a própria executiva, manipular decisões do eleitor. Então, assim, né, a grande questão então é como isso acontece. Como é possível manipular as decisões do eleitor? Não é? Você veja só, é possível fazer essa manipulação com estratégias, e aí que eu entro até no próprio linguajar da Cambridge Analytica. Então é possível fazer isso, né,
com estratégias localizadas, com targeting de rede social. Então, a Cambridge Analytica, ela utilizou até então estratégias nunca utilizadas, ou pouco utilizadas. E para começar esse assunto, eu separei aqui um gráfico, que é um gráfico promocional da própria Cambridge Analytica. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Vejam só como que tem esses 3 itens ali, não é? E embaixo, né, o behavior change, né, a mudança de comportamento. Então, como se pode ver na imagem, o alvo de uma empresa de marketing eleitoral está bem explícito. É a mudança de comportamento do eleitor e não necessariamente a melhor discussão sobre o país. Olha a ideia, né? Marketing político não para questões políticas, mas para questões que atinjam o fim de algum político, não é? Então, não se trata de discutir fatos, não é? Mas sim de mudar comportamentos. Você veja que tem estratégias de mudança de comportamento, né, que podem ser muito mais eficazes do que essas longas e chatas discussões convencionais. Não é? Argumento, lógica, analisar conjuntura, isso é chato demais. Vamos intervir no comportamento, não é? Então, inclusive, o próprio eleitor já está cheio dessas questões clássicas, né? Olha a ideia. Se a velha política não deu certo antes, se ela nunca deu certo, por que daria certo agora? É um grande motivador para esse tipo de campanha também, não é? Então, para mudar o comportamento, como a gente vê no quadro, cruza-se 3 fatores. Olha ali, psicologia behaviorista, Big Data e o engagement, né, o targeted engagement, né, o engajamento dirigido, né, a interação do usuário com o produto anunciado, né, no caso, a interação do usuário com a estratégia política, como pescar alguém ali, como manter alguém naquela ideia, como fazer com que alguém, né, tenha adesão àquela ideia. É isso que está em jogo. Mas olhem, os 3 elementos estão ligados à questão da mudança do comportamento. É esse o objetivo, não é? Então, não é? A ideia contida, né, colocamos ali alguns parâmetros no quadro, pensem, não é? Se existisse um aparelho capaz de registrar o histórico das ações das pessoas, os comportamentos das pessoas, os comportamentos individuais, não é? E o comportamento também ali de populações inteiras, né, de padrões populacionais inteiros. E se tivesse um aparelho capaz de dirigir o engajamento, a adesão, não é, a aderência de um certo tipo de pessoa a uma ideia, seria possível, então, não é, mudar comportamentos e, com isso, ganhar eleições sem que se precise discutir sobre assuntos factuais, concretos, essa política tão chata que tem por aí. Né? Preciso de ação e não discussão, um pouco assim, né? Então, veja o espectador, não é? Será que em 2020 existe esse tipo de aparelho? Existe um aparelho que seja capaz de pegar padrões individuais, padrões populacionais e dirigir estratégias? Todo mundo sabe que existe esse tipo de aparelho, né? E são, dentre outras coisas, as redes sociais. E é nesse sentido que vários pensadores, e aí eu me refiro novamente ao Giuliano da Empoli, dizem que, né, não é mais possível pensar as eleições, desde pelo menos a Cambridge Analytica, não é mais possível pensar eleições em termos de política convencional. Né? Olhem a ideia. Né? Então, até o da Empoli ele tem uma tipificação ali. Não é? A política tradicional ela seria centrípeta, ela, né, chama para o centro. Né? A política nova, essa política que a gente percebe de Big Data, é uma política centrífuga, ela vai em direção aos extremos. Então, a política convencional, como diz o da Empoli, tem uma tendência ali, não é? Essa tendência que está ali colocada no quadro, que é centrípeta, sempre dirigida a uma média. Por exemplo, os políticos tradicionais sempre estiveram interessados na população média, não é? No equilíbrio, na maioria, mas também em categorias como a média do empresariado, a média dos professores, a média dos bancários. Vejam a ideia, não é? Os trabalhadores tais, os empresários, os religiosos, não é assim? Né? E assim por diante. Sempre se teve, de um lado, as médias e, de outro, categorias estáveis. Professor, os profissionais de saúde, os professores, os profissionais de educação, não é?
Então, para atingir essas categorias e médias, sempre se usavam mensagens também públicas, que precisam. Então, a mensagem que o professor ouve é a mensagem que o médico ouve, né? Que essas mensagens precisam ser centralizadas, precisa haver uma média delas, não é? Então, sempre se usavam mensagens públicas, né? Debates e propagandas eleitorais convencionais, aquele debate chato que todo mundo vê, de novo um debate médio, não é? Uso de panfleto, aqueles jargões, não é? Que todo mundo já estava, entre aspas, cheio, né? E etc. Então vê-se que o candidato é sempre visível e a sua mensagem não pode ser discrepante de certos cálculos da média, né? O candidato ele tem que atingir uma certa média, atingir um certo, por assim dizer, um certo consenso, não é? Um candidato extremista, por exemplo, ele teria muito menor probabilidade de ser eleito nesse esquema tradicional, não é? Agora, vejam só, é nesse sentido que, né, se vê que não, na política de Big Data, na política nova, digamos assim, né, o cenário muda com esses novos instrumentos. Né, a propaganda política ela se torna muito mais eficiente. Né, e aí o Daim-Poli diz que a nova política ela não é mais centrípeta, mas é sim centrífuga. Né, não é mais o centro ou a média que vão interessar. Não é? Pois as redes sociais agora, Facebook, todos esses aparelhos, né, oferecem dados adequados a quase cada usuário, cada tipo de usuário, cada gosto e etc. Né, então não há categorias estáveis, não é? Não existe mais, não precisa ter mais categorias fixas de análise. A análise pode seguir em relação ao que cada um está fazendo, ao comportamento de cada um. Então não há mais categorias estáveis e as mensagens elas podem ser então microsegmentadas, adequadas ao perfil de qualquer tipo de pessoa. E é nesse sentido que você vê que não importa mais a média, mas a extremidade, não é? O extremo. Não é? Mensagens políticas microsegmentadas podem ser dirigidas agora, com sucesso, a pessoas muito diferentes, a pessoas contraditórias. Eu posso dirigir certa mensagem, o mesmo político pode dirigir certas mensagens, né, para a dona de casa cristã, para o economista workaholic, né, para o neonazista ou para qualquer tipo de pessoa. Não importa se a direita e não importa se a esquerda. Né? O que está em jogo, o que é importante de fato, não é a racionalidade ou os fatos, e sim, de novo, a narrativa, os efeitos. Não mais na média, mas em cada ponto do extremo. Veja que a política média, né, a política de média, né, agregava, né, um certo consenso geral. Agora essa nova política ela consegue ter um raio de alcance muito maior. Não é? Por isso as mensagens, essas mensagens políticas que vão para cada setorzinho da sociedade, não é? Elas podem até ser microsetorizadas, elas podem ser indiretas, elas podem ser não públicas, elas podem ser não transparentes. O que um setor está vendo como propaganda política no Facebook pode não ser visto pelo outro setor. Enquanto na política anterior, as mensagens eram muito mais visíveis no geral, não é? Então, por isso é tão difícil rastrear as táticas populistas, não é? Porque elas envolvem aspectos que não são convencionais. Não é? Como rastrear a segmentação, né, a notícia segmentada para um setor e para o outro setor totalmente diverso. Então, até conforme diz o Daim-Poli, vocês vejam ali, né, no centro do processo, a coerência e a veracidade contam muito menos do que a amplitude da ressonância. Não é? Vale muito menos a razão e os fatos e muito mais criar uma caixa de ressonância política, né, que cobre o espectro inteiro das opiniões, da esquerda até a direita. Né? Então, uma estratégia dirigida, né, o que importa agora é uma estratégia política dirigida a cada segmento de comportamento, cobrindo todas as decisões, mesmo as decisões mais contraditórias, o cara que é de um lado e o cara que é do outro lado, né, as decisões mais extremas, e não apenas aspectos médios, não é? Então não é à toa, nesse sentido, que a política microsegmentada, essa política que vai em cada segmento, né, de Big Data, esse tipo de política ela chegou num momento muito, muito singular.
aproveitou, ela encontrou uma deixa, uma bola quicando, né, que é o próprio voto de protesto. Não é? Se as pessoas, vejam só, num âmbito de indignação, não é? Se você tem um aparelho que captura ou que é capaz de medir os interesses das pessoas, o que é possível fazer, não é? Então, se as pessoas votam, né, veja nesse ambiente de protesto, não é? Se as pessoas votam por protesto, é porque muita coisa não está bem, né? As pessoas, enfim, estão descontentes. E aí que está a questão do Big Data, da mudança de comportamento. A grande pergunta, não é? E se a gente conseguisse canalizar todo esse descontentamento? O que aconteceria, não é? Se a gente criasse estratégias para canalizar o descontentamento para certas narrativas, o que aconteceria? Não é? Nesse sentido, campanhas, né, e é isso um dos grandes trunfos que empresas como a Cambridge Analytica, né, entre aspas, descobriu ou implementou, não é? Então, campanhas, né, já tem exemplos disso, né, vários, aliás, não é? Então, campanhas como a do Brexit e das eleições dos Estados Unidos, e, enfim, até no Brasil, em tantos lugares, né, são grandes exemplos, né, para canalizar a insatisfação, para canalizar, né, descontentamento. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos, né? Por exemplo, ali, ó, olhem a ideia, né, de ter uma política segmentada para atingir engajamento do eleitor. Então, por exemplo, né, a situação do Brexit. Né, ali no Brexit, a Cambridge Analytica disparou mais de 1 bilhão de mensagens segmentadas para cada tipo de pessoa. Então, no Brexit, a Cambridge Analytica, né, ela usou um instrumento do Facebook, né, tem os instrumentos do Facebook para marketing, para empresas. Então ela pegou aquele instrumento para identificar segmentos de eleitores que podiam ser persuadidos. Então vale notar, assim como, né, nesses exemplos que estão citados na tabela, né, vale notar ali como que eleitores que têm opinião e postura de mundo, visão de mundo totalmente diferente, acabaram sendo coagidos a votar na mesma coisa. Né? Então, vale notar ali, né, como que, enfim, né, eleitores de espectros políticos e morais totalmente opostos receberam conteúdo dirigido, cada um recebendo o seu conteúdo, para tomar as mesmas decisões políticas. Né? Ali, né, no caso do Brexit, pessoas a favor dos animais receberam, né, notícias sobre regulações da União Europeia contra os animais. Caçadores receberam notícias sobre regulações de proteção aos animais. Os libertarianos, né, que são contra a intervenção estatal, receberam notícias sobre o peso da burocracia da União Europeia. Já o pessoal, né, do bem-estar social recebeu notícias de que não, a União Europeia, é preciso sair da União Europeia porque ela está acabando com isso. Vejam como que gente muito diferente e gente que é uma contra a outra recebeu notícia para votar na mesma coisa, independente de ideologia, partido político ou até de opinião política de como deve ser o Estado. O exemplo aqui é claro. As técnicas de mudança de comportamento elas foram mais importantes do que qualquer alinhamento político. Por exemplo, se o Estado deve, né, intervir ou não na economia. Olhem como que isso é poderoso. Então, algo semelhante, né, essa estratégia de segmentação para obter o engajamento do eleitor, né, ocorreu nas eleições dos Estados Unidos. E eu vou usar apenas um exemplo, né, que foram usadas campanhas de segmentação, né, para desestimular o voto. Então, eles identificaram certas classes de pessoas e levaram essas classes de pessoas a desistir, né, se sentirem desestimuladas a votar. Então, campanha para que a pessoa ache que não seja coerente votar. Então, distribuindo, então, para cada tipo dessas pessoas, acusações microsegmentadas para desmoralizar, lá no caso, né, nas eleições dos Estados Unidos, a Hillary Clinton. Não é? Então, por exemplo, ali as categorias ali, né, os brancos liberais receberam acusações, receberam notícias, né, acusando os negócios obscuros de Hillary Clinton na comunidade financeira. Então, os brancos liberais receberam notícias de que Hillary é pouco liberal, não é? Né, como a gente vê ali nos afro-americanos, eles receberam acusações de falas pinçadas ou, né, contra, né, os negros
né, ou de alguma linha contrária a questões históricas de assistência social. E finalmente, não é, eles identificaram lá certas categorias de mulheres jovens, não é, e essas categorias, então, pensadas com estratégias de segmentação, né, elas foram lembradas dos escândalos sexuais de Bill Clinton, né, dos quais a Hillary seria até uma espécie de cúmplice. Né? Então, olha a ideia. Cada categoria dessas recebendo um tipo de notícia orientada que levasse a uma decisão eleitoral. Né? Então, a gente percebe que os mesmos efeitos ali do Brexit ocorreram nessas campanhas aqui dos Estados Unidos para boicotar o voto. Né? Não importa a verdade, não importa a falsidade, não importa a política, o que importa são narrativas de campanhas, né, direcionadas por micro-targeting para mudar comportamentos. Né? Como se vê, as fake news, as notícias falsas, elas encontram aqui, né, todas essas estratégias, um terreno muito fértil. Né? Simpatizantes da esquerda podem ser alvo de uma campanha que mostre como se os partidos se envolveram na corrupção. A pessoa de esquerda ela pode ser motivada a não votar porque acabou a esquerda. Né? Cristãos contrários à pena de morte e ao aborto, né, podem ser alvo de campanhas para escolher o político que seja a favor da pena de morte, mas contra o aborto. E também, por exemplo, rejeitar o político que seja favorável ao aborto, mas contra a pena de morte. Pessoas liberais, engajadas nas ideias do liberalismo, podem ser alvo de campanhas para escolher o político a favor do liberalismo financeiro, mas também a favor do autoritarismo político e moral. E assim por diante, não é? A nova política está acima das ideologias, acima dos partidos, né? E o político que se aproveitou disso, usando os instrumentos de Big Data, ele esteve, nos últimos anos, em plena vantagem. Né? Então, a grande questão que se coloca aqui, quais são, então, os efeitos das estratégias que empregam as fake news na esfera pública? Vocês vejam, a gente, né, vimos antes que elas ajudam a destruir a verdade factual e o debate político. Não é? E também, não é, apoiadas, então, né, essas estratégias ligadas a estratégias de mudança de comportamento. Questão de criar narrativas que seriam verdadeiras para além de qualquer fato. Nesse sentido, a gente tem, né, vários pensadores, né, e vários termos cunhados por alguns pensadores de hoje em dia, e inclusive até sobre certos políticos, que descrevem bem o que a gente está passando. Então, por exemplo, vejam só, né, como diz o Jason Stanley, de novo, né, no Como o Fascismo Funciona, enfim, ele retoma a velha noção de fascismo e ele define assim, né, como diz o próprio Jason Stanley, né, a gente está face a novos fascismos, e ele define ali, ó, como qualquer tipo de ultranacionalismo, no qual a nação é representada pela figura de um líder autoritário que fala em nome da nação. Vocês vejam outro termo bastante atual, que esse termo é empregado pelo Giuliano da Empoli. O Giuliano da Empoli diz que existiria, nos últimos anos, uma curiosa, olha o termo como é curioso, uma internacional nacionalista. Então, segundo ele, diferentes projetos autoritários nacionais tentam se justificar por estratégias internacionalizadas, como as de Big Data. Não é à toa que se vê em tantos países diferentes as mesmas estratégias repetidas. Agora, um outro termo que muito curiosamente parece descrever tudo isso que a gente falou é o termo de um político, que é o Viktor Orbán, da Hungria. Então, olhem a ideia, o que Orbán diz que a política dele representa. Ela representaria, também é um termo totalmente autocontraditório, um oxímoro, representaria uma democracia iliberal, não é? Você veja a ideia, e aqui essa citação são as palavras do próprio Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Então, segundo ele definindo o que é um Estado iliberal, uma democracia iliberal. Então, um Estado iliberal seria um Estado não liberal que, se não rechaça os princípios fundamentais do liberalismo como a liberdade, também não rechaça a liberdade e os princípios do liberalismo, mas também não faz da ideologia liberal
liberdade, igualdade e fraternidade, o elemento central da organização do Estado, mas inclui um enfoque diferente, especial, nacional. Não é? Como que se miscuem, né, diversos termos que parecem autocontraditórios, inclusive, né? Uma democracia que supõe, então, liberdade e igualdade, mas uma democracia iliberal, não é? É o mundo no qual vivemos. Então, vocês vejam só, aqui a gente chega a um panorama preliminar sobre as fake news. Vejam que as fake news, elas mostram que chegamos numa época na qual, agora, né, quem define o remédio certo para alguém tomar não é mais o médico, é o político. Né? O político que define o remédio, por exemplo, para o coronavírus. Pois o cientista, ele seria merecedor de desconfiança porque participa de um complô de esquerda, por exemplo. Não é? Agora é o político que diz se as florestas são ou não queimadas ou como devem ser feitas as observações sobre as florestas. Porque os cientistas que fazem a leitura das florestas não incorreriam na sua narrativa. É uma época na qual o político é capaz de acusar a imprensa e criar uma rede de notícias próprias, alinhada com ele e alinhada com a realidade que ele quer criar. Né? Eis um mundo aqui no qual todo mundo é livre, mas livre desde que alinhado com certas políticas.